Olá pessoal, professor Rogério, canal Matemática, aqui de novo com vocês. Através de solicitações, eu realmente gostei muito de fazer esse vídeo que nós vamos ver agora, que é sobre frações. Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma muito simples, mas bastante didática, todo o processo de frações, tudo aquilo que vocês precisam saber, e de uma forma bem fácil e descomplicada. Então, penso para vocês, não pulem o vídeo, porque se vocês pularem, vocês vão perder parte do processo e vocês não vão entender lá no final. E cada parte que nós vamos passando desse vídeo, eu vou mostrando algum detalhe específico para vocês, algum plus. Então não pulem para não perder nada. Também peço para vocês, deixem um likezinho de vocês, aquele like bacana, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho, compartilhem com pessoas que precisam, para que a gente possa fortalecer o canal e eu possa trazer para vocês cada vez mais vídeos. Perfeito? Então vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, vamos aqui para o vídeo de frações, noções básicas. Esse vídeo eu consegui reunir vários recursos onde eu tenho certeza que quando vocês chegarem lá no final, vocês não vão ter mais dúvidas sobre frações. Porém, eu preciso que vocês façam o seguinte, vocês não podem passar etapas, vocês não podem pular etapas desse vídeo. Porque cada etapa eu vou mostrar um detalhezinho importante para vocês, certinho? Então vamos lá. Frações. Toda fração, quando eu falo em fração, eu tenho ideia de alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Se nós formos olhar no nosso dia a dia, quase tudo que nós fazemos envolve tanto a matemática e também nos envolve frações. Seja no nosso horário, quando nós dissemos meia hora, é uma fração de hora, é um pedaço de hora. 15 minutos também é uma fração de hora, um pouco menor, mas também é uma fração. Quando nós trabalhamos com dinheiro, 50 centavos, metade de R$1. 25 centavos é uma fração de R$1, parte de R$1. 4 vezes 25 centavos vai dar R$1, quer dizer, então é uma fração. Uma receita de bolo, 2 xícaras de farinha, ou então 100 gramas de farinha, é parte de 1 quilo de farinha. No nosso dia a dia, com 24 horas, como nós normalmente dormimos 8 horas por dia, nós podemos também dizer que 1/3 do dia nós passamos dormindo ou 2/3 do dia que nós passamos acordado. Enfim, quase tudo que nós fazemos hoje em dia, no nosso dia a dia, nós envolvemos os números fracionários. As frações, elas são representantes dos números racionais. Vocês lembram lá quando nós falamos números naturais, números racionais, o conjunto de números. Então nós temos lá um grande conjunto de números que são os números racionais, que são números que envolvem casas após a vírgula, são números que não são inteiros. E nesse conjunto de números racionais, nós temos todas as operações de adição, subtração, divisão e multiplicação. Como que nós representamos as frações? Nós podemos representar as frações inicialmente por um desenho. Vocês já devem ter visto em muitos lugares desenho de uma pizza cortada em pedaços e sendo retirado um pedaço, ou então representado por um barbante partido em determinados pedaços iguais. Enfim, nós aqui vamos representar as frações do nosso desenho como sendo uma barra de chocolate que nós dividimos em 4 partes iguais. Se nós retirarmos apenas uma dessas partes iguais, eu vou estar tirando parte da barra, quer dizer, eu fracionei a barra quando eu dividi ela em 4 partes, e quando eu tiro uma parte, vou estar tirando uma fração. E essa parte que nós estamos tirando fracionada, nós representamos ela na forma de fração como sendo 1/4, quer dizer, uma de 4 partes. O 1 das 4 partes, que é a parte que nós retiramos, nós chamamos de numerador. E o 4, que é a parte de baixo da fração, é a quantidade total que nós dividimos o chocolate, que nós chamamos de denominador. Aqui já é um primeiro detalhe que eu preciso que vocês percebam e coloquem um asterisco aqui. Quando nós chamamos o de cima, nós chamamos de numerador. Quando nós queremos falar sobre o de baixo,
nós vamos chamar de denominador. Em praticamente todos os exercícios, não vai dizer assim, o númerozinho que está em cima, o númerozinho que está embaixo. Eles vão dizer o numerador ou o denominador. Então, nós temos que conhecer e saber o que são cada um deles. Como nós lemos a fração acima, podemos ler ela de 1/4 ou 1/4. Em alguns lugares que eu vejo do país, o pessoal ensina como 1/4, outros ensinam 1/4. As duas formas estão iguais. Naquele mesmo desenho do chocolate, nós também podemos dizer que cada partezinha que nós fracionamos vai corresponder a 1/4 parte do chocolate. Então, representa 1/4. Frações equivalentes. Frações equivalentes, elas são usadas para nós representarmos frações de mesma quantidade, quer dizer, frações iguais. Se nós pegarmos o exemplo anterior do chocolate, imagine que nós partimos ele ao meio. Então, quando eu reparto ele ao meio, eu estou imaginando que eu vou ter aqui uma parte que é do mesmo tamanho dessa outra parte, certo? Isso são frações equivalentes. São frações, se nós partirmos ao meio, são duas metades iguais, frações equivalentes. E também elas têm o mesmo valor, quer dizer, eu tenho aqui uma parte de 2 e aqui eu também tenho uma parte de 2. Então, uma parte de 2 chamamos de 1/2. Nas leituras de frações, como é que nós lemos uma fração? A parte de cima, que é a parte do numerador, nós vamos ler ela de uma forma como número normal. 1, 2, 3, 10, 15, 18, 35, 43, 129. Enfim, nós vamos ler o número como ele aparece. Já no denominador ou na parte de baixo, eu vou ter uma leitura um pouco diferenciada. O 2, do 2 ao 9, eu vou dizer que o 2 é meio, o 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, o 6 é sexto, o 7 é sétimo, o 8 é oitavo e o 9 é nono. O 10 eu vou chamar de décimo, o 11 em diante, aí eu já vou pegar o número 11 e vou colocar a palavrinha avos atrás. Então 11 é 11avos, 12, 12avos, 15, 15avos, 45, 45avos e assim por diante. O 20 eu posso chamar de 20avos ou 20º, tanto faz. O 100 eu vou chamar de centésimo e 1 de milésimo. Então, por exemplo, se eu tenho 1/2, vai ser 1/2. Se eu tenho 3/5, vai ser 3/5. Se eu tenho 10/11, vai ser 10/11avos. Se eu tenho 2/20, eu vou ter 2/20avos. Se eu tenho 3/100, vai ser 3 centésimos. E se eu tenho 1/1000, eu vou ter 1 milésimo. Ok? Assim que nós vamos ler as frações. Assim como eu tenho aquele exemplo da fração de 1/4, por exemplo, que é uma quarta parte do chocolate, como é que eu posso representar a fração 1/4? Eu posso representá-la de duas formas, ou da forma decimal ou da forma percentual. Para nós escrevermos a fração na forma decimal, é bem mais fácil. Basta que nós dividirmos o numerador pelo denominador. Pegando 1/4 como exemplo, se eu divido o numerador 1 pelo denominador 4, eu vou ter 1 dividido por 4. Se eu fizer essa divisão, eu vou achar 0,25. Então, esse 0,25 é a forma decimal que nós podemos dizer que é 1/4. E para representar essa mesma fração na forma percentual, nós devemos multiplicar o denominador, que é a parte de baixo, por um número cujo resultado dê 100. E esse mesmo número que nós achamos, nós multiplicamos pela parte de cima. Aqui como exemplo, eu tenho 1/4
o denominador é 4. Então, eu tenho que achar um número que multiplicado por 4 dê 100. Aqui um outro segredinho. Como é que nós fazemos? Para achar esse número, nós pegamos o 100 e dividimos por 4. 100 dividido por 4 é 25. Então, esse mesmo 25, eu multiplico o numerador. Então, 1 vezes 25 é 25, 4 vezes 25 dá 100. Um detalhe aqui também importante para vocês. Quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração não muda de tamanho, que a forma percentual é 25%, ou 25 com esse símbolozinho aqui do percentual. Essa é a forma percentual do 1/4. Nós vamos deixar essa parte decimal e a parte percentual para nós fazermos um outro vídeo, inclusive com mais explicações e mais exercícios, que essa parte é bastante extensa. Nas operações de frações, como já havíamos dito lá anteriormente, eu tenho as 4 operações. Eu tenho a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Primeiro, nós vamos ver adição e subtração. Para que eu possa somar ou subtrair 2 ou mais frações, nós devemos primeiro calcular o mínimo múltiplo comum, ou MMC, entre essas frações. Vocês lembram como se calcula o MMC? Vamos recapitular. Um exemplo aqui, 1/2 mais 1/4. O MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre os denominadores das frações, é o menor número possível que eu posso dividir os dois denominadores. Como nós fazemos isso? Nós pegamos os denominadores, o 2 e o 4, colocamos um ao lado do outro, colocamos uma barrinha, e agora aqui nós vamos dividir pelos menores números possíveis de forma sequencial, quer dizer, primeiro pegando um número, depois pegando o imediatamente posterior a ele e assim por diante. Não vamos começar com 1, porque o 1 é o elemento neutro da divisão. Um número dividido por 1 vai ser o próprio número, então o 1 não vale. Então, primeiro nós vamos pegar o 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o primeiro denominador, dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Ok. Pegamos o 4. 4 dividido por 2 dá 2. Achei 1, achei 2. Esse 1 aqui já está resolvido. Vamos para o 2. Como eu disse, nós vamos pegar, primeiro vamos tentar com o mesmo número anterior. Se não der, nós vamos pegar o 3. Como, por exemplo, se fosse 6 aqui, 6 dividido por 2, nós teríamos um 3. Por 2 não dá, então nós teríamos que pegar o 3. No nosso caso é o 2, 2 dividido por 2, 1. Então achamos 1 e 1, fechou. O MMC nada mais é do que a multiplicação desses dois números que nós achamos. 2 vezes 2, 4. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 1/2 e 1/4, é 4. Como que nós podemos tirar uma dúvida sobre isso? 4 dividido por 2 é possível? Sim. 4 dividido por 4 é possível? Sim. Então, é o menor número? É. Perfeito. Está achado, então, o MMC. Agora, vamos, então, para a soma propriamente dita. 1/2 mais 1/4, nós vamos fazer o sinal de igual, puxamos um travessão, e aqui colocamos o MMC, o mínimo múltiplo comum, que é o 4. A operação que nós vamos fazer, nós vamos pegar esse mínimo múltiplo comum e para cada fração nós vamos dividir pelo denominador e o resultado vamos multiplicar pelo numerador. Então, 4 dividido por 2 é 2 vezes 1 e o resultado está aqui, 2. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda fração. 4 dividido por 4 é 1 vezes 1, 1. Agora, simplesmente, nós vamos somar 2 mais 1, 3, e o 4 nós puxamos aqui. Por que 2 mais 1? Porque eu tirei o sinalzinho daqui, ó, é a soma de frações. Logo, nós podemos dizer que 1/2 mais 1/4 vão dar 3/4. Um outro exemplo, agora com subtração de frações. 1/2
menos 1/4, pegando as frações que eu peguei aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o sinal de igual, fazer um travessão, vou colocar o mínimo múltiplo comum. Vou fazer a operação que eu fiz exatamente igual aqui em cima, vou fazer aqui embaixo. 4 dividido por 2, 2, vezes 1, 2. Olha o sinal de menos aqui. Por quê? Porque agora é subtração de frações. Então, esse sinal aqui eu trouxe para cá. 4 dividido por 4 é 1, vezes 1, 1. Agora eu faço essa operação. 2 menos 1, 1. E puxo o 4, que é o MMC. Então, 1/2 menos 1/4 vai dar 1/4. Se vocês lembrarem aquele detalhe do chocolate que nós dividimos em 4 partes e depois dividimos ele ao meio, ficou 2 partes para um lado e 2 partes para o outro, 2 partes de 1/4 deu meio chocolate. Então imagine, se eu tenho meio chocolate e tiro só uma partezinha, eu vou ficar com uma outra partezinha igual. Ok? Aqui o MMC, uma lembrança, sempre tem que ser calculado para os dois denominadores e aplicamos então a montagem dessa forma. Na multiplicação, a multiplicação é bem mais fácil porque nós não precisamos fazer o MMC. Basta que nós façamos a multiplicação dos numeradores entre si e depois dos denominadores. Vamos ver aqui um exemplo. O mesmo de antes, 1/4, 1/2 e 1/4. 1/2 vezes 1/4, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar os numeradores, deixar na parte de cima, e vamos multiplicar os denominadores aqui na parte de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Então, 1/2 vezes 1/4 vai ser 1/8. Num outro exemplo, 2/5 vezes 3/4. Novamente, multiplicamos os numeradores e embaixo multiplicamos os denominadores. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Poxa, professor, simples assim? Exatamente. Multiplicação é simples assim. Na divisão, nós vamos ter quase a mesma coisa que a multiplicação, porém com um detalhezinho aqui diferente. Na divisão, nós vamos manter a primeira fração como ela está, e ao invés de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Vamos ver aqui o exemplo 1, passo a passo, para ver como funciona. Eu tenho aqui, 1/2 dividido por 1/4. Pela nossa regrinha, a primeira fração vai permanecer como ela está, 1/2, 1/2. E ao invés de dividir, eu vou multiplicar e eu pego a segunda fração e inverto ela. Em vez de 1/4, eu vou ficar 4 sobre 1. Então, essa é a montagem que nós vamos fazer para a divisão. Agora, eu faço a multiplicação. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, dividindo 1/2 por 1/4, eu vou ter 4/2 ou 2. No outro exemplo, 3/4 dividido por 2/5. Então, vou manter a mesma regra. Eu vou manter a primeira fração como ela está, 3/4. Em vez de dividir, eu vou multiplicar. E a segunda fração eu vou inverter. Em vez de 2/5, vou colocar 5/2. Agora eu faço o cálculo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Então, 3/4 dividido por 2/5 vão ser 15/8. Uma dica aqui importantíssima para vocês, que eu sempre falo em todos os vídeos: treinar é exercitar. Se nós quisermos aprender realmente, nós vamos ter que fazer exercícios. Então, quanto mais exercícios de frações, seja adição, subtração, multiplicação ou divisão que você fizer, mais você vai se familiarizando com todo o processo de operações com frações. E cada vez vai ficando mais fáceis os exercícios sobre frações.
Ok, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, dê o likezão de vocês, bacana. Inscrevam-se, ativem o sininho para receber novas notificações e compartilhem com quem precisa, certo? Muito obrigado por enquanto, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.